Uma vez por semana, a nossa produção pausa o nosso tradicional programa de debates para recebermos aqui homens e mulheres que têm feito a diferença, pessoas estratégicas, como eu gosto de chamar, dentro do reino de Deus, dentro da obra de Cristo, aqui no Brasil, fora do Brasil, e hoje não é diferente. Hoje eu tô recebendo aqui um cara que é uma referência para mim, e uma das pessoas que mais influenciaram a minha vida e na área tanto ministerial, acadêmica, quanto também como um todo, né, na questão do empreendedorismo e tudo mais. Eu estou falando do pastor Antônio Fonseca, o presidente do ICP, um Instituto Cristão de Pesquisas. Ele tem formação em engenharia elétrica, é jundiaiense, mas agora não mora mais aqui em São Paulo. Valeu, Thaís. É escritor, é bacharelado em teologia, é um grande professor de teologia bíblica, especialmente na área das teologias sistemáticas, é ministro do Evangelho, preside o ICP há muitos anos. Quando eu o conheci, era diretor executivo, agora depois se tornou presidente da instituição. A gente vai falar bastante hoje sobre o ICP e a importância do ICP na igreja brasileira, responsável pela publicação de matérias teológicas e da famosa revista Defesa da Fé, e também de outras obras, né? A série apologética, a Bíblia apologética, como que foi feita a Bíblia apologética. É o idealizador da Faculdade Teológica e Apologética, Dr. Walter Martin. Atualmente mantém um canal de ensino diário da Bíblia no YouTube, com mais de 120 mil inscritos. Então, é um trabalho extremamente relevante. Pastor Antônio, bem-vindo ao nosso programa. Demorou, mas chegou o dia da gente estar junto aqui de novo depois de alguns anos. Muito bom. É verdade. Prazer estar aqui, pastor César. Lembrar que a gente começou na musical, eu estava contando ali pro pessoal de Curitiba, que foi você que fez a ponte. Foi verdade. A gente não esquece, lembra? Você tem esse dom, né, irmão? Deus te usa nesse ministério. Muitos anos, né? Eu fico tentando lembrar o ano exato, mas era 2000 e pouquinho, né? 2003, 2004, sei lá, por aí. A gente entrou aqui na Rádio Musical. E foi muito legal, muito bom. Antônio, vamos lá. Formação, vamos falar de área espiritual primeiro. Posso falar da questão da engenharia? Porque muita pessoa pergunta, porque tem um mistério nisso aí. Você lembra do pastor Ezequias? Conhece. Claro. Hoje está na Sociedade Bíblica do Brasil, grande homem de Deus. Eu devo tudo a ele, meu conhecimento teológico e principalmente na área de apologética, né? Ele é doutor na questão Testemunhos de Jeová. Não tem nenhum material até hoje que supera os livros dele sobre TJ. Exatamente, mas deixa eu contar só esse detalhe importante, porque é nessa ocasião que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Não dá. Olha só, ele me chamou, eu dava aula no seminário teológico ETEX, fui executivo lá também, e o meu irmão, professor Alberto. Ele falou, Alberto, você precisa fazer um curso secular. Você já está fazendo teologia, porque eu tive o privilégio de fazer faculdade teológica com ele, com Ezequias e com ele dando aula, que legal. Exatamente, cara. Você veja. E aí, o Alberto, você precisa fazer história, precisa estudar, fazer história. Peraí, ele que influenciou também o professor Alberto? Alberto fazer história. Aí eu lá na fila, eu e Alberto. E eu, pastor? Ele me chamava de Toninho. Toninho, você faz engenharia. Na hora foi jogar um balde de água gelada. Eu falei, eu não sirvo para a obra de Deus, esquece. Porque na história você já ia aproveitar, né? Tal, sociologia, filosofia, tudo menos. Só que realmente eu era técnico eletrônico. Aí eu falei, bom, fazer o quê, né, senhor? Ele falou, né? Eu fiz 6 anos, na época 6 anos. E com Deus, toda aquela estratégia que você viu do ICP, que você acompanhou comigo, você sabe que tem ali elementos técnicos que faltava para o ICP. Verdade. E era a sua área mesmo, né? Porque você é o cara matemático, né? Você é um cara da área, por exemplo, uma coisa, não sei, o Antônio, se você estiver lendo um mapa, se você virar o mapa, ele já fica bravo. aí é o seguinte, como é que é tua história com Cristo? Começa quando? Você já nasceu cristão, no berço evangélico, como o pessoal fala? Como é que funciona? Pai e mãe católicos ortodoxos
ortodoxos até quando eu tinha 7 anos. Ortodoxo no sentido de católico fiel, original, não da igreja, que vai né? mesmo, tal. Católico que vai à missa, que o padre vai na casa da gente, que tem 90... Tudo aquele esquema padrão, tem altarzinho em casa. Você tem lembrança disso aí? Eu, quando era pequenininho, levei um susto, fiquei com medo. Tinha uma imagem da senhora Aparecida, né? E ela começou a olhar, eu já levei, tive um problema com ela, já pequeno, mas tudo bem. Aí meu pai começou a ler a Bíblia, influenciado por um primo dele. Começou a ler a Bíblia. Em casa e tal? Em casa. Aí a minha mãe foi falar com o padre, César. Falou, seu padre, eu tô com medo do meu marido, ele tá lendo muito a Bíblia, só acha que ele vai ficar louco? Aí o padre falou, não, dona Maria, louco ele não vai ficar, mas com certeza vai virar protestante. O médico já deu a letra. Já deu a letra. 7 anos de idade eu tinha. Caramba, então aí seu pai se converteu. Sim. Qual que é a igreja? Você lembra como é que foi isso? Posso mandar uma listão? Opa! Pai, irmão Lázaro Fonseca, minha mãe Maria José Moraes Fonseca, meu pai com 85, minha mãe com 82, ela aposentou jubilou como círculo de oração, 35 anos, não queria deixar o cara de bandido. Que legal, cara. 35 anos orando, meu pai obreiro também, então a tua bênção, meu pai, a tua bênção, minha mãe. Que legal. E eles se converteram já na Assembleia? Na Assembleia de Deus... Original, né? Original. Padrãozão, né? Padrão. Aí, então você com 7 anos, então seus pais se converteram, os filhos já vai tudo pra igreja. Culto domingo, escola dominical, culto nas casas. Na época era só violão. Ar livre, Tava chegando a guitarra, o violão elétrico. Ar livre, matutino. Você é da época que bateria era do diabo, essas coisas ou não? Sim. Era banda, né? Era da banda. Então, mas você perguntou, nós somos em 7, né? 4 homens e 3 mulheres. Você dos 7, você é qual número? Eu sou o primogênito. Você é o primeiro? Sou primogênito. Que legal. E então... Você é o que tem mais memórias de antes da conversão, né? Porque aí o resto já veio depois. Uma memória que eu tenho triste. Meu pai vendeu a televisão, mais uma alegria. Comprou uma geladeira. Foi bom, né? Tinham TV e não tinha geladeira? Aí ficou crente. Na época a televisão era pecado também. Vendeu a televisão, comprou a geladeira. Foi bom. Foi bom, mas chupei muito aquela fazia com que suco. Pra fazer gelinho lá e tal. E agora, nós estamos falando da época da conversão do seu pai. O pastor era quem? Você vai lembrar, não? Eliseu Queiroz de Souza, grande homem de Deus, pioneiro, foi meu mestre. Verdade. Inclusive o pastor Ezequias foi a ovelha dele. Sim, foi ele que colocou o pastor Ezequias, pastor Eliseu. Que legal. Homem de Deus. Quando que você entra no ICP e como que começa? Quem te chamou? Como é que foi essa história? Como é que você ouviu falar desse negócio chamado ICP? O que é para quem tá fora? Como é que funciona? Eu tô ensinando teologia normal, professor, eu ensinava história e o Alberto geografia. Nós que desmembramos, a matéria era juntas. História e geografia bíblica, era uma coisa só. Verdade. E eu tive o privilégio de participar, fui na Bahia reunião para desvincular, separar as matérias. Olha que coisa importante. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí um ano eu lecionava história e o Roberto geografia, depois a gente invertia. Então, isso está explicado por que você é tão bom de geografia e de história, cara. Porque o Ezequias, a didática Ezequias, pergunta uma coisa de história para Ezequias, Israel. Cada uma pergunta é uma viagem. Então, como é que entrou o ICP? Então, vai vendo. Eu estou na Telesp, a Telesp está para ser privatizada. Eu tinha terminado meu curso de engenharia. Está falando de que ano, mais ou menos? 83. 80. Não. Deixa eu ir na minha colinha. 83, não, desculpa. 83 é quando o ICP nasceu. Nem aqui no Brasil, né? No Brasil. Deixa eu pegar minha colinha aqui, eu não quero Inclusive, falar... enquanto você pega na colinha aí, vamos na errata. Dias atrás eu recebi aqui o Joaquim de Andrade, que é um dinossauro da apologética. 98. E o pastor João Flávio, lá do CACP, que tem esse projeto, inclusive inspirado no ICP. Sim. E parceiro do ICP. Sim. Mas aí nós falamos que o pastor Ezequias foi presidente do ICP, mas fora da ordem. Então, dá a linha do tempo, então. Vamos lá. Aí, só fazer essa colinha aí. O que acontece? Em 84, o ICP foi registrado. Então chegou em 83 o Dr. Walter Martin, maior apologista norte-americano. Não, o maior do mundo na época. Não tem, só dá um Google aí. Bom, aí o ICP deixou aqui o Paul Card, norte-americano que vivia no Brasil. Assumiu a presidência
E junto com Paulo Romero. Meio que informal também, porque nem tinha personalidade jurídica ainda. Virou, né? Em 84. Isso, em 84. Aí foi registrado, eu tenho os originais. Aí não, entendeu? Tá lá no, entendeu? Que é minha área, eu gosto, entendeu? Bom, aí, em 89, ele precisou voltar para os Estados Unidos. Até aí você não tem nada a ver com o ICP e tal. Não tem nada a ver. Paulo Romero, a sumidade. Um abração, pastor Paulo Romero, doutor, dá aula no Mackenzie, especialista em mormonismo, em tudo, mas em mormonismo. Ele é mágico. Entendeu? Bom, e aí o que acontece? Em 89, ele assume e vai até 95, então são 6 anos, não é isso? 6 anos, 95. Por quê? O ICP recebia. Quem presidia era o americano. Era o americano. E depois o Paulo Romero. 89, Paulo Romero assume. Tá, tudo certinho. Aí porque o Paul Carden volta para os Estados Unidos. E ele assume uma benção, o trabalho que eles fizeram. César, precisa falar isso aí. Manuscrito e datilografado, César. Exatamente, cara. A série apologética. Apostilas, né? Apostilas. Manuscrito, caixas e caixas. Aqueles arquivos suspensos, sabe? Pasta suspenso. Arquivo, gavetas, né? Arquivos. 10. Tudo com 4, 5 gavetas de uma pastas suspensas. Feita à mão. Testemunho de Jeová, mormonismo, islamismo, tudo. Na unha. É bom falar isso aí, né? E livros que com investimento fizeram uma coisa maravilhosa. Biblioteca, né? Foi a biblioteca. Você veja que interessante. Aí o que acontece? Pararam de ajudar o ICP, ficaram ajudando depois ele morreu em 89, faleceu, né? O presidente do senhor, aí o Paul Carden assume, o Henk Rennegraphic assume lá, continuou ajudando, depois cortou, resolveu investir na África. Tá certo, né? Depois de 10 anos investindo no Brasil, com as próprias pernas. Só que naquela época, César, até a teologia era meio pecado no nosso meio, né? Você passou por isso aí. Bom, tudo bem. O que acontece? Aí, quem poderia assumir? Pastor Alcino, da Faculdade Logos. Doutor Padre Delino, a rua Padre Delino. Sim. Belém, ali, né? Belenzinho, pertinho ali. Aí levou o ICP pra lá. Ele tinha o espaço, o prédio, bonitão lá. Coloca o ICP aqui dentro. Aí colocou e assumiu. Só que teve o custo do ICP, na época, era um pouquinho, né? Porque tem viagens, enfim. Ele ficou triste, ele falou, eu gerei uma faculdade teológica, não dá para adotar, tá entendendo? É mais ou menos essa ideia, né? O que está no seu coração. O Alcino foi o segundo presidente? Não, terceiro. Olha lá, Paul Carden, Paulo Romero e o Alcino. Alcino assumiu. Só que um ano só. Porque daí que entrou, que eu falei pra você. Até que saiu uma revista com ele, né? Em 96, no segundo ano, ele lança a revista Defesa da Fé. Que saiu até com a biografia dele, né? Ele estava no gás. Grande homem de Deus. Não, César, todo mundo que passou teve suas grandes contribuições. Sim, Cada César, eu viajei o Brasil inteiro com ele. Em Roraima, ele me levou para lecionar. Me levou para lecionar nos Estados Unidos. Fiquei um mês lá. Ele já tinha núcleo lá, né? Ele foi um trabalho gigantesco. Olha, a faculdade que eu fiz com o pastor Ezequias, com o meu irmão, o pastor Sérgio, que já está com o senhor, foi com ele. Faetel, César. Faetel, né? Faetel, exatamente. Que é reconhecida pelo MEC. Agora, bom, tudo bem. Aí o que acontece? Acaba o programa, não a primeira pergunta. Em 98, então 2 anos, né? Ele ficou de 95 até 98. O Ezequias Soares me chamou, o pastor Ezequias, pediu para o meu irmão, chama o Antônio, vamos conversar. Olha, eu quero que você assuma a presidência do ICP, 98. Eu falei, pastor, primeiro eu preciso ler a ata, preciso ler o estatuto, porque eu trabalhava muito com isso na Telesp, com telefone, caderno de encargos, o que eu faço? Eu seguia como Você é um cara que lê os manuais das coisas, né? Exatamente. Eu tenho que ter referência. Eu nunca li manual de nada. Eu tenho que saber, né? Aí, li tudo. Eu falei, não, pastor, não dá. Vamos fazer o seguinte, nós criamos o cargo de executivo, como eu já tinha sido na ITEX, minha área, e o senhor fica presidente, porque o senhor tem um nome, o senhor é apologista. E eu cuido. Não tem sentido. O senhor me dá
mas não autorização para fazer tudo. E sua área não era apologética? Não era. Teologia. Eu conhecia um mínimo de testemunho de Jeová e congregação, que lembra? Por causa do pastor Ezequias também. Tudo com ele. Não, e islamismo também, conhecia um pouquinho, né? Que ele ensinava muito. Tem a questão do unicismo também, né? Conhecia bastante. Eu dava minha... Mas não... Unicismo, TJ, adventista, porque aí também é meio do lado do outro ali e tal. Bom, aí tudo bem. Pegamos, fomos buscar. Olha só, César. Se for lá na Faitel buscar as coisas. O ICP estava ensacado num terreno, num lugar abandonado, do lado. Esse material, César, em sacos. Não, isso aí é inestimável o valor. Né? Aí nós, no braço, colocamos o ICP num caminhãozinho baú, levamos para minha casa. Eu tinha uma casa, tinha 2 pavimentos, embaixo eu tinha um cômodo, colocamos o ICP lá. Já melhorou um pouco, já está dentro de uma casa, né? Exatamente. Aí um colega meu me disse, tem um escritório lá no centro de Jundiaí bonito, Nino Plaza, chique, tudo de vidro. Levamos Foi quando eu cheguei nesse escritório aí, eu cheguei lá. É isso aí. Entendeu? E nós estamos em que ano agora? 98, 99, né? Primeiro e segundo ano. Eu cheguei em 98, né? Acho 98 que você falou. 98. Chegou com... Lá no prédio espelhadinho já, lá no coisa, em Jundiaí. Aí eu comprei o guia 4 rodas. A Telesp me mandou embora como demissão voluntária. Eu não quis ir para a Telefônica. Fez o PDV lá. Porque eu era concursado. Peguei metade do fundo de garantia. Falei, não, isso aqui eu vou investir na obra. Depois Deus sabe, daí volta. Isso aqui é para família, foi tudo direitinho, coisas, tudo combinado. Aí fiz uma viagem pelo Brasil inteirinho, saí do Rio, de São Paulo, cheguei no Rio, fui até a Ilha do Governador, falei com o pastor Eliseu Rezende, só com a revista. E na cara é coragem. Cara e coragem. Ninguém te esperando em lugar nenhum. Você parava num lugar. Né? Mercado no bom sentido. Onde eu vou colocar esse material? Cara, não existia internet, não existia como avisar nada. Não, você vai chegar. 4 rodas. Aí cheguei, né? Pastor Eliseu viu, o que você vai fazer? Não, pastor, eu vou pelo litoral de carro, eu vou até Belém do Pará, que eu quero falar com o pastor Samuel Campos, ele arruma um programa de TV pra gente, né? Porque o ICP... Ele falou, mas isso é fé. Nem mesmo Israel encontrei tanta fé. O que você é na Assembleia de Deus? Eu falei, eu sou presbítero. Verdade, ele falou, meu filho, presbítero na Assembleia de Deus vale menos que titica de galinha. Ele falou isso? Falou isso. Mas joelha aqui, que eu vou te abençoar. E Deus vai realizar o seu sonho, menino. Desse jeito, aquele jeitão dele, né? Até hoje eu encontro, porque ele tá bem velho, mas a gente me recebe bem, me abençoou. E foi. Depois do mês o programa estava no ar. Na TV. Na TV. Parabólica. Pegava no Brasil inteiro, parabólica. Entendeu? Vai vendo. Bom, e aí era o programa Defesa da Fé. Sim, eu coloquei o Alberto para fazer. O Alberto que fazia o programa, entrevistava Silas, todos esses teólogos, todos eles foram entrevistados. Entendeu? Aliás, um abraço ao pastor Alberto. Esses dias eu vi ele falou, de vez em quando eu vejo os programas, tal. Ele gosta da teologia demais, né? Então, um abraço... O professor Alberto Fonseca, que é vereador em Jundiaí, ele é vice-senador, né? Suplente não, do é astronauta. Senador é vice. Vice? Não, é suplente. Tem primeiro e segundo suplência. Suplência quer dizer, se o outro sair, ele fica. Ele é o vice, o segundo do astronauta. Suplente. É suplente que fala? Suplente. Então, um abração. Mas não é uma coisa, né? Vamos lá, e aí? Bom, aí eu Ezequiel... viajei o Brasil inteiro, tá aí colocando Defesa da Fé consignada, pastor César. Eu chegava nas livrarias, nas igrejas, aí conheci quem? Estevão. Homem de Deus, rapaz. Aí o Estevão me ajudou. Onde eu conheci o Estevão? Todo mês não tinha reunião de obreiros? No Belenzinho? Sim. Era ali que era a fonte de renda, que a do ICP. Um rapaz chegou e falou, escuta, você não é aquele que trabalhava na Telesp? O senhor não é engenheiro? Eu falei, rapaz, você ficou louco. Você virou vendedor de revista. Você tá louco, menino? Naquela época. Não. A pessoa não consegue ver a obra, o entusiasmo, né? Entendeu? Mas Deus foi abençoando. 20 mil revistas para vender a cada 2 meses. Eu cheguei nessa época. Eu estava um dia em Campinas. Tem coisa que eu preciso falar hoje. Que eu estava em Campinas, fui numa livraria, o rapaz... não quis a revista, eu fiquei triste. Estou voltando de carro. Ei, vem cá, mas você tem aquela da igreja da congregação? Eu tenho. Quantas você tem no carro? Eu falei, eu tenho 500 exemplares, dá tudo aqui.
Vou te pagar à vista. Caramba. Vendeu tudo e pediu mais depois. Mas por que ele iria? Não sei, Sérgio. São coisas que acontecem na minha vida que eu já falei, ICP, meu Deus, obrigado, Senhor, que eu saí meio triste, né? Você vai lá, paga a viagem, não sei o que, chega lá, não vem nada. E a coisa começou a acontecer. Aí o Estevão, ele tá no exterior, né? Ele tá na Austrália. Eu falei com ele, que benção, Estevão, muita saudade. Pastor lá da trabalhador, né? Pelo amor de Deus. Aí você chega. Isso, trabalhei com o Estevão. Eu viajei com ele na revista Vulsa, Mato Grosso, Rondônia, não sei o que e tal. Agora tem uma pessoa muito especial que eu quero falar aqui, preciso vê-lo, o Jamierson. Jamierson. Quando o Jamierson chegou no ICP, ele falou, não, eu quero ser... colocou o Jamierson? Não, eu já conhecia ele, que eu dava treinamento pro pessoal instalar telefone na Telesp. Eu ensinei treinamento para ele e arrumei um emprego para ele, que eu cuidava das empreiteiras. Né? Plano de expansão, lembra plano de expansão? E ele era novinho na igreja. Ele era jovem, né? Aí ele foi para lá. Aí o Ezequias pediu para eu ajudar na administração da igreja, antes do ICP. Eu fiquei 1 ano administrando a igreja do pastor Ezequias, e o Jamierson pediu para ser missionário, queria fazer missões. Que ele fez o curso de missões, foi para a África. Eu tive o privilégio de indicá-lo. Ele fez Vale da Bênção, Missão Antioquia, com o pastor Silas Tosta. Isso, e o Jonathan e tal. Jonathan era o presidente na época. Exatamente. Ele fez 1 ano, voltou, depois foi para a África, aí eu tô no ICP. Ele chegou... sua gestão lá na igreja. Aí eu saí, tô no ICP agora. Tô no ICP como executivo. Aí ele chegou, não, porque eu quero ser o editor. Eu falei, mas Jamierson, ele pintava letreiro. Eu falei, Jamierson. Verdade, o Jamierson era letrista. Letrista, ele e o Silas Feitosa. É verdade. Ele pintava letreiro. Exato. E vamos contar aqui, já que a gente tá falando tudo, qual que é o apelido do Jamierson? Chamai. Viu? Olha só, aí ele um abraço, Chamai. O Jamierson, tá bom, vou te dar esse desafio, hein? Só que é o seguinte, você vai comigo no sul, que nós vamos conversar lá na chamada da meia-noite. Já vai pro sul, vai até chegar em Porto Alegre. Que tem que pôr anúncio na revista. Tudo de carro, né? Na raça. De carro, na raça. Ele foi comigo. Mas era muita risada, rapaz, muita coisa que a gente... Jamierson. E ele virou um grande editor, né, Antônio? Eu nunca vi, rapaz, o dom é dom, né? E ele não tinha essa expertise nenhuma, né? É dom. Ele Deus entrou na usa revista. Até hoje, ele é dele, né? É verdade, e até hoje. A Bíblia apologética, ele trabalhou. É verdade. Então, aí tô lá trabalhando aquela luta, Aí chegou Sebastião Silveira, que já faleceu. Você chegou a conhecer? Eu sou antes dele chegar. Então, ele que introduziu a assinatura. A Vindi tinha parado. Exato. Ele chegou com toda a equipe montada no Brasil. Não, só pode ser Deus. Ele e o Miranda. Aí a revista virou mensal. Isso, e virou assinatura. 4.000 assinaturas mês. Sem internet, sabe na raça. Em 16 anos, quantas revistas nós colocamos para glória de Deus? Eu tenho essa curiosidade, cara. Você sabe? 1.650.000 exemplares. Caramba. 110 exemplares publicados. Caramba. Tá no 110 já? 110. Parei no 110. Eu tentei digital, mas... Não é a mesma coisa. Não adianta. Quando fala defesa... É que o mundo mudou, né, Antônio? Também, né? Lembra da Cida? Lembro. Não vou falar. A Cida não pode ver ela. Agora, Toninho, vamos voltar aquela revista? Que legal, cara. Que legal. Agora, você acredita nisso? Eu já refiz essa conta. Claro, porque eu trabalhei, eu acho que foi uns 7 anos ao todo. Porque eu teve uma época que eu fui embora por ser pastor no interior. Eu fui pastor lá em Lins e depois voltei para trabalhar. E quando você chegava, que você precisava de uma verbinha que você queria fazer um trabalho lá no Nordeste, pelo menos a passaria deve ser... Vamos ver. Vamos postar. Malucão. Então, agora, você montou dentro do ICP, uma época, uma formação para novos apologistas. Sim. E alguns desses caras, até hoje, eu sou um deles, mas outros, né, até hoje, começaram ali. E, Antônio, como é que nasceu a palestra Como Identificar uma Seita? Qual era a ideia dessa palestra? Como é que funciona? Simples. Eu gostei muito da... falou em matemática, me provocou. Eu gosto. Tá na meu... Entendeu? Quando eu vi as 4 operações,
Foi com o pastor Natanael ou não? Sim, não, foi com ele na apostila, né? Que tinha apostila, que quem fez isso aí foi o doutor Altemar. E a questão também do dólar verdadeiro. Porque nós começamos a ensinar apologética, mas não adianta querer aprender apologética se não sabe a doutrina, as doutrinas. Se não sabe a Bíblia, o cara não conhece a Bíblia. E ele contava a história do dólar, né? Isso. Que a pessoa ia trabalhar na Casa da Moeda, ficava um mês contando dólares verdadeiros, contando, depois de um mês soltava um falso no meio. Para ver se ele detectava. Opa, na hora. Você vai no mercado, você dá uma nota de 100... A pessoa já percebe. Ali, quem mexe com dinheiro... Eu não percebo, mas quem mexe todo dia... Por que cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram... De cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram evangélicos? Porque não conhece o dólar verdadeiro, não conhece a palavra de Deus. Então, ou seja, a ideia falou assim, a pessoa trabalhava na Casa da Moeda manuseando dinheiro verdadeiro para quando pegar o falso detectar na hora. Na hora. Ou seja, se você quer ser um bom apologista, primeiro você tem que conhecer a verdade. Todo apologista necessariamente é teólogo. Exatamente. Mas nem todo teólogo é apologista. Verdade. Tá cheio de teólogo aí que não é. Normal. É uma cadeira dentro dessa universidade, dentro da teologia, né? Uma cadeira apologética. Então, aprende pouco. É que nem história, ninguém dá valor. História bíblica, né? A pessoa quer doutrina, mas ela é importantíssima para conhecer. Exatamente. Né? Porque através dela que as doutrinas, você entende a doutrina através da história. Agora, eu no seu horário... Eu tenho que fazer um intervalo de 2 minutos. Deixa eu só contar como essa Bíblia surgiu. Bora. Ano 2000, 1999. Agora quem é presidente é o Natanael Rinaldi. Ele era o vice-presidente, chegou o Ezequias honrosamente falou, não, ele é digno. Não, porque o Ezequias tinha muito compromisso. Não, até porque o pastor Natanael Rinaldi é o mentor do Ezequias na área da apologética. 50 anos de adventismo. Né? Um homem de Deus, que eu trabalhei muito. Você levava pra gente em casa. Exatamente. O CP sempre honrou. Né? E o ICP dava para ele, na época, né, um bom salário. E porque também, Antônio, eu acho, né, através da sua gestão, eu cheguei em 98, eu não sei até que ano eu fiquei, mas eu fiquei até uns 2005, 4, 5, sei lá. E nesse período, a história financeira do ICP mudou, né? Mudou muito, né? Porque... todo mundo ganhava os projetos, né? Todo trabalhador, é a máxima de Jesus também, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Era tudo combinado. Isso, exatamente. Né? Então o Natanael Rinaldi, homem, eu não precisava. O primeiro carro que eu comprei na minha vida foi trabalhando no ICP. Então, ele não... Inclusive você me deu um carro também uma vez. Graças a Deus. Uma vez me deu Foram mais de 30 carros, 4 Kombis, 0 quilômetros. Uma das Kombis eu ficava com a Kombi também. Ficava com a Kombi. Graças a Deus. Então, e o CACP também, né? Graças a Deus ele sabe disso, reconhece, claro, né? Material, grande parte. Eu acho assim, ó, a apologética no Brasil é antes e depois do ICP. Até quem, por exemplo, o CACP deve estar ouvindo aí, o João Flávio, beijão, um amigo querido. Um homem todos de Deus. Eles sabem da importância do ICP. Mas eu vou falar da Bíblia, mas eu quero dar mais tempo para falar sobre a Bíblia. Essa palestra, como identificar uma seita, qual que era a ideia? A ideia era o seguinte, que nós treinávamos, você treinou a gente para dar essa palestra. Vacinar. É o dólar, vacinar. Vacinar a igreja. Não é transformar, não é formar apologista, mas quem quisesse, porque se cada igreja, denominação, tem é um farol, é como nomar um farol, o navio vê lá, ó, farol, cuidado. Um apologista, não precisa, nem todo mundo, é um negócio, até gente que acha chato, né, apologética. Tem gente que não gosta. A palavra apologética mas só, já pensou, César, a ideia era essa daí, então vamos vacinar a igreja. Como que a pessoa consegue olhar para todas as religiões do mundo e ter o discernimento de falar, não, essa é verdadeira. O que é o que, né? Exatamente. E essa não é. Então nós trabalhamos... Os modismos que chegam, sempre tem modismo. Característica. Fundamental, tem outras. Primeiro, adiciona algo à palavra de Deus. Então você pegou a ideia das 4 operações matemáticas. Segunda, subtrai algo de Jesus. Esse grupo adora Jesus. Adora. Não. Aí fala, então... Tem um problema. Aí você pode, né? Multiplicação. É de graça a salvação ou tem algum elemento, né? Qual é? Exatamente, tem alguma coisa ali. É multiplicado pelo quê? Tem falta. E... a divisão. Querem dividir a glória, monopolizar a salvação.
Só aqui, só nós, tal, não sei o quê. Por isso que eu sempre digo, outro dia, a igreja, ela está em todos os segmentos da sociedade, está na política, está na Globo, tá lá no morro, está no... O Espírito Santo, só que ele trabalha diferente. Não é fácil o papel do Espírito Santo, não. Você já imaginou controlar a noiva de Cristo? É verdade. Porque tem muito maluco por aí, César. E aí, o ICP, por exemplo, eu cheguei antes dessa fase, né? Mas, por exemplo, aí treinava, eu nem sei, dezenas, quiçá centenas de irmãos que passaram por esse treinamento e que davam palestras nas igrejas na época do retroprojetor, cara. Então tinha uma pastinha com as lâminas do retroprojetor. Você ia na igreja e falava, então vamos lá, como identificar o aceito? Aí a menina colocava lá, ficava aparecendo na tela. Era muito legal. Eu dei mais de 1000 em todas as capitais. Caramba. Eu tive várias vezes, Brasília várias vezes, Bahia, Roraima, que é do outro lado, 2 vezes. A última vez foi agora no ano passado, fiquei 2 semanas lá na selva. O pastor que me levou, capitão do exército, ele me deixou hospedado no hotel do exército. Que chique, certo? Segurança Que legal. Rapaz, eu falei isso. Que lugar isso aí? Roraima. Boa Vista. Entendeu? Legal. Lá na selva. Deixa eu fazer um intervalo e aí a gente vai falar como é que surgiu a Bíblia Apologética. Como é que surgiu a Bíblia Apologética? O que é isso aqui? Para que serve? Se você é pastor e não tem, se liga aí. E a gente vai falar agora, nessa virada, sobre como surgiu a Bíblia Apologética. Essa Bíblia é a ideia de quem? Como é que funcionou para ela vir à existência, Antônio? Bom, você sabe que eu cresci no meio pentecostal. Né? Pedi para dar uma baixadinha. Baixa um pouquinho o sol dele. Eu acho que montou os dois. Obrigado. O que acontece? Você não vai acreditar. Bom, o ICP agora está tudo digitalizado. Já me acho editor. Sai aquelas apostilas todas você digitalizou. A série apologética, 6 volumes, 30 temas. Lembra. Princípio. Fundador. Por que é importante conhecer o fundador? Porque a ovelha, o membro, ele tem característica do fundador. Com certeza os membros da igreja que você preside gostam de estudar. Tem alguma coisa aí? Não tem como. Tem esse jeitão seu. De estudar, de debater. Seu estilão. Ezequias, doutor, sou discípulo dele. Gosto. Alberto. Não adianta, né? Quem vive então, na série apologética era fundador. Característica. História básica ali do cara. Charles Taze Russell, pai era vendedor. Vê o trabalho dessa semana. Enfim. Joseph Smith, sei lá. Joseph Smith, o pai dele era caçador de tesouros. Caramba. Allan Kardec, você já viu a formação dele, intelectual? Ali eu até as bancas espíritas, literatura e literatura. Bom, só para entender. Bom, o que acontece? Fundador, história, o que ensina e o que é contrário à Bíblia, a refutação. Essa é a série apologética. Exatamente. Foi. Já me acho. Ela é de antes de 2000, né? Acho que ela é de 99. É um pouquinho antes da Bíblia, né? Acho que ela é 99. Edição abençoada. Saiu já com capa dura, né? Agora tá luxo. Eu lembro da capa dura pretinha. O seu Nelson falou assim, você tem alguma coisa lá? Eu tô indo pra Alemanha ver uma máquina lá, da Geográfica. Eu falei, seu Nelson, eu tenho essa coleção. Você dá liberdade, Antônio? Ele gosta, ele é da congregação. Isso. Ele falou, você dá liberdade de eu trabalhar essa obra? Fica à vontade, seu Nelson. Você viu o que ele fez? Ela nova eu não vi. Pô, você podia ter trazido. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Olha só, voltando à Bíblia. Eu tinha um carro, eu, Jamier, Silas Tostes e Silas Feitosa e o meu irmão Adeus, que era o administrador. Saía de Jundiaí, Avenida Ipiranga. Cada dia um dirigia. Né? Carro no gás. Nesse dia, eu fui sozinho. Não sei porque eu tive que ir sozinho. Eles estavam, sei lá. Tô ali, Bandeirantes, perto de onde vende, passando o pedágio. Tem um lugar ali que vende pamonha. Rancho da pamonha ali. Inventei de dar uma entrada ali. Eu entrei quando estacionei alguma coisa. Aí é mistério. Quem crê, crê. Quem não quer crer, não crê. Falou comigo. Faça assim. Pega todos os textos, os argumentos dos grupos, o texto bíblico, a resposta, a refutação. Vai onde o grupo cita na Bíblia, coloca. Só que é o seguinte, escreve.
Aí eu peguei tipo, a TJ fala João 1 e 1 lá, Deus com D minúsculo, João, não sei o que lá, você vai lá. João 14:28, o pai é maior do que eu. Pum. Vai lá. É o predileto delas. Bom, escrevi essa a ideia, o projeto. Escrevi. Cheguei no gás lá. Aí fui falar, mas já existe essa Bíblia dos Estados Unidos. Banho de água, o balde de água fria. Alberto, você faz um favor para mim, você vai para lá ver essa Bíblia, né? Mal confesso. Deixa comigo, Toninho. Chama Toninho. Alberto vai para os Estados Unidos. Vai lá, cara, na Califórnia. Pega a Bíblia lá, não tinha nada a ver a Bíblia deles. Não tinha nada a ver com o que eu recebi do Senhor. O que eu entreguei lá. Faça a Bíblia. Organizamos. 6 meses a Bíblia tem que estar pronta. Dividimos livro por livro, todo mundo, Natanael, chefão. Porque já tinha o principal que era, conteúdos. Aí entra a matemática, César, a lógica, é colocar na Bíblia. Resumido. Como que vai fazer, exatamente. Só que é o seguinte, terminou, todo mundo, vamos trabalhar o primeiro livro, já vai para a edição. Terminou o segundo, uma fábrica, né? Linha de produção. 6 meses já... nessa época o ICP tinha 2 andares. Nessa época o ICP tinha 2 andares. O 8º era de comercial. O Sebastião Silveira me cobrando, vamos vender. Não, espera um pouco. Não vamos vender. Tem que ter produto. 6 meses ele já estava... Aí, contrato com a Sociedade Bíblica. Só que tinha um editor, uma pessoa lá, ele adventista. Maior respeito que nós temos, mas não passou. Não, tem que tirar o adventismo. Sociedade Bíblica falou assim, não faremos, não vai dar certo. Eles estão certinho, né? Educadamente, fala, tem como tirar? Não, Naná presidente, desculpa. Natanael Rinaldi presidente, não tem como. Não, tá de brincadeira, vai tirar. E não é porque é convicção nossa também, você sabe, né? Com todo o respeito que nós temos pelos adventistas, mas não dá, né? Não dá. Não tem. Juiz investigativo, não sei o quê, 2.300 tardes de manhã, não dá. Não dá. Aí tem cálculo, até gosta desse cálculo, mas tudo bem. Aí o que acontece, César? Um senhor que tinha uma gráfica, surgiu o nome dele agora, falou, olha, eu consigo fazer a Bíblia, eu monto uma máquina, para rodar a Bíblia, porque é papel delicado, é diferente. Não é plano. O papel Bíblia é diferente. Só que eu não sei fazer, não tem capa. Só a Sociedade Bíblica fazia capa. Mas tem um pastor que fazia capa manual. Você acredita, César? Aí a Bíblia tá... Vamos lá, rodou 20 mil. 20 mil, primeiro foi 20 mil. Já mandou lá. César, as Kombi encostava lá na oficininha do pastor que fazia a capa e tinha que entregar porque já tinha vendido Bíblia. E fazia manual, cara. Manual, César. A Kombi era fila. Kombi 1, vai lá. Hoje é o seu dia. Pega o punhadinho. E aí Deus foi... Cara, e essa Bíblia foi a principal ferramenta apologética. Editor, também, exatamente. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas tem o nome deles. São honrados, tem o nome de todos eles. E essa Bíblia, ela foi... Eu trabalhei no lançamento dessa Bíblia. Ela foi a principal ferramenta de apologética de muita gente. Depois, eu acho que a CPAD fez uma igual, né? A CPAD não é igual. Não virou. Ela é material didático, né? Fica difícil você aprender seita heresia sem a Bíblia apologética. Ela é um material didático da matéria. Por quê? Porque você está com a Bíblia apologética, você está conversando, igual, sei lá, você tem aqui o Adventismo, né? E aí ele vai citar lá a doutrina eles creem, por exemplo, eles são aniquilacionistas, por exemplo, né? Então, o inferno acabou, morreu, acabou, não é eterno. Aí você vai lá no texto que ele apresenta e tá lá a resposta. Tudo com provas documentais, a bibliografia, tudo documentado. O CP só trabalha assim. Isso eu aprendi com o Ezequias, do livro dele, Provas Documentais. Não é, eu acho, porque o ICP, pela misericórdia de Deus, só teve um processo. Só um. Nessa história inteira. Foi de TJ? Não, foi de aquele senhor que escreveu um livro, Jeová Falso Deus. O Olavo. Lembra? Olavo, lembro. Então, e não foi por causa de teologia, porque o pastor Ezequias usou uma palavra. O autor foi desonesto na informação. Essa palavra desonesto. E aí ele foi ali. E a partir daí o ICP monta um departamento jurídico. Tudo pra não ter mais porque realmente desonesto é uma palavra. Agora você vê, né? O ICP, a maior instituição apologética do Brasil, e um processo.
Quer dizer, ou seja, o trabalho bem feito, a refutação documentada, né, contra fatos, né? Sei lá, Então, aí, César, só concluindo aqui. Bom, você lembra a história, você mesmo pode contar, você participou. Claro. Né? Sabe quantas? Acabou. Fizemos mais 60 mil. Aí, a capa trinitariana foi que você deu o texto para nós, a Fiel. Lembra? Que bênção, César. Mas aí, parou. Aí, lembra? Falamos com o Apolinário, se ele podia ajudar, porque 500 mil para rodar, 500 mil reais para rodar. É muito caro Bíblia, né, gente? É porque não dá para rodar um punhadinho. Hoje, né? É caro, né? É um trabalho caro. Aí, Silas Malafaia me liga. Encontrei com ele no Jabes de Alencar. Lembra que a gente estava sempre ali no Bom Retiro, tudo aqueles eventos, reunião de pastores. Aí eu disse assim, não, meu irmãozinho, vamos rodar essa Bíblia. Vai fazer uma coedição com a Central. Legal, então vamos. Mas só que nisso ele foi para os Estados Unidos. Não era celular naquela época. Como é que chamava aquele aplicativo que você falava? Você falava com outro país. Você falava em qualquer lugar quem tinha aquilo ali. Você lembra? Mas não era bip, né? Não era bip, era um telefoninho que você falava. Enfim, o Nextel. Nextel. Pronto. Ele me liga e fala, irmãozão, não vai dar pra gente, tô desistindo do contrato, tô rescindindo, não vai dar, já tava tudo firmado, César. Porque ele me levou lá com a Bíblia. E aí você ia ajudar pra caramba. Fiz um programa com ele. Foi verdade. E ele reprisou. E vinha muito pedido, né? Eu lembro que estourava. Entendeu muito. Bom, enfim. Aí eu fiquei triste, né? Aí que ele lançou aquela Bíblia dele lá. Da Central. Lá. Tudo bem. Seu Nelson liga pra mim. Pastor Antônio, o senhor é daquela Bíblia lá? Da porra, gente. Ela fala mal da minha religião? Eu falei, qual que é a sua religião? CCB, né? Congresso. Eu falei, não é aceita. Tem uns probleminha, né, seu Nelson? Mas não é, não. Eu conheço então, eu, inclusive, até hoje, nunca pra mim eu achei que a CCB é uma seita, mas tem alguns apologistas que dizem que é. Mas enfim, mas lá na Bíblia Apologética... Eu aprendi uma coisa que é bíblico com o pastor Eliseu Queiroz de Souza. Ele tinha que tomar uma decisão com uma irmã na igreja, que a época que a Assembleia dela era radical. E nunca mais a gente esquece coisa, né? Você vê? Na dúvida, a pessoa é inocente. É isso aí. Né? É isso aí. Eu vi você falando aqui da questão da congregação. Os irmãos estão servindo a Deus lá, César. 3 milhões de... Né? Não vão mexer. Você sabe, quem não é por nós... Lembra do João que viu os exageros deles. Lembra o João que chegou todo cheio? Senhor, nós vimos aí, mandamos parar na hora. A gente falou, Joãozinho, faz assim não, meu querido. Quem não é contra nós... É por nós, né? Não vamos... A generalização, César, na matemática não funciona. Eu acho que o exclusivismo é um problema. É um problema. Tem que ser resolvido? Tem. Mas eu até também sei que nem todo mundo é exclusivista dentro da CCB. Mas enfim. Não tem Assembleia de Deus radical hoje? Ele rodou a Bíblia. A Bíblia. Aí eu falei, fui lá. E como você vai me pagar, pastor? Eu falei, São Nelson, vamos fazer o seguinte. O senhor roda a Bíblia. O senhor fica com o mercado, com todas as livrarias. Todo o Brasil é do senhor. O senhor só me dá o dízimo da tiragem e os royalties, que é padrão. Tipo um editor normal, e mais uma coisa, seu Nelson. O senhor permite... Aí é possível o senhor vender para mim a preço de custo de tiragem, sem lucro. Chamou o filho dele. Quanto tempo você roda essa Bíblia aqui? Rapaz, pelo menos 3 meses. Eu quero ela em 1 mês. Falei, seu Nelson... 1 mês eu quero pronta. Falei, então eu posso já vender na musical, seu Nelson? Musical. Manda bala, meu. Aí nós fizemos aqui. Eu já tenho que terminar, né? Oh, meu Deus. E aí nós lançamos aqui. Foi. E aí hoje... E ela já saiu grandona, né? Também. Grandona. E essa última, até o CACP nos ajudou. E outros, o Aguinaldo Hélio, e outros ajudaram. No Rio também tem apologista. Trabalhou, que é com os apócrifos. É a única Bíblia, João Ferreira de Almeida, que carrega no apêndice, os apócrifos. Por quê? Porque 60% da população é católica, César. Vai colocar, ele vai citar, segundo Macabeus 12, para defender a oração dos mortos. E aí? Não tem. Aqui na apologética tem. Entendeu? O maior carinho. Infelizmente, nosso tempo é curto. Se a pessoa está ouvindo agora esse programa, falou, eu não sabia dessa Bíblia. Ou eu já sabia, mas não sabia da importância. Como que ele adquire hoje? No site
www.icp.com.br. Coloca aí, Rafa. www.icp.com.br. Tem 4 cores de capa, o conteúdo é todo, é o mesmo conteúdo, só as capas, ela vem com uma proteção. Quer tirar uma aqui? Abre aqui, César, rapidinho, enquanto eu vou falando aqui. A capa. Olha, agora se você ligar no 21, é o WhatsApp, 21 986 22 3266, eu te dou um desconto especial. Nossa, fala que você estava ouvindo o programa. Olha a capinha de proteção para não deformar a orelha. Tem preta, rosa e azul. De repente você quer dar de presente para sua esposa uma Bíblia. Essa Bíblia agora? 159 no site, se não me engano. É por aí. Mas se ligar pra gente pelo WhatsApp, é o 21 986 22 3266. Peraí. A gente abençoa ainda um pouquinho. Então vamos lá. É 021, tá, gente? É 21. Esse número é 021. É o WhatsApp, né? Então é 021 9 8622 3266. 021 9 8622 3266. Só falar que era a Bíblia, ele vai fazer um preço melhor para vocês. Especialmente. Agora tem que falar que estava vendo o programa, né? Estava escutando. Então vamos lá. 021 9 8622 3266. 98622 3266. Pastor Antônio, obrigado, cara, por ter atendido nosso convite e por estar aqui depois de tantos anos a gente se rever. Prazer, você vê que tem história, hein? Muito bom. História juntos. Verdade. Muita história juntos. Deus abençoe. E icp.com.br e um pedido, tá? Acompanhem o canal desse cara. É o Antônio Fonseca, traço ICP. O Antônio jogou lá no YouTube e vai me achar. Antônio Fonseca, todas as aulas de teologia. Cada aula fabulosa, de graça, tá lá para vocês. ICP, Antônio Fonseca ICP. Ou o @ lá no Instagram, Antônio Fonseca ICP. Antônio, obrigado pela sua participação, cara. Muito bom. Deus abençoe. Eu que agradeço. Que bênção. Maravilha. Rafa, obrigado. Deus abençoe. Eu fico por aqui.